Bem-vindo ao canal Escatológico. Como não são todos que têm acesso ao meu livro Os Reis que Virão, e esse assunto aqui é bem atual e bem interessante, quero ler para vocês partes aí do capítulo 8 do livro que fala assim da formação dos 10 reinos. Porque a profecia bíblica diz que o anticristo vai reinar sobre 10 nações. Então a configuração geopolítica vai ser totalmente diferente daquela que conhecemos hoje. Então estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo, na África do Sul, certo? A mídia aí aberta não vai falar nada a respeito disso. O que está acontecendo hoje também em Cuba, tudo isso tem a ver com os planos dos Illuminati, ok? E aqui no livro também eu falo a respeito da transitoriedade do comunismo no que diz respeito ali que já era um plano, certo? Dos Illuminati, que a União Soviética tivesse um papel essencial, porém muito passageiro, no âmbito histórico, como um governo comunista para disseminar aí a ideologia ateia, certo? No mundo ocidental. E a União Soviética, ela tinha os seus braços, né? Certamente aí no mundo ocidental. Mas conforme planeado ou planejado pelos donos do mundo, ela teria justamente um papel efêmero. Então vejam só, aqui na página 71 está escrito: coadunando-se com esse plano e também manifestando um impressionante caráter profético, em 12 de julho de 1842, um texto publicado pelo poeta Heinrich Heine na revista Französische Sussdata de Hamburgo e denominado Estranho por estudiosos seculares, demonstra o quanto já havia sido revelado pelas entidades demoníacas um relance do futuro tenebroso que aguardava a humanidade. Naquela oportunidade, o poeta afirmava que o comunismo, que ainda não apareceu, mas aparecerá poderoso e será intrépido e desinteressado como pensamento, se identificará com a ditadura do proletariado. E embora dele se fale agora muito pouco, será o herói tenebroso, ao qual se reserva um papel importante, porém passageiro na tragédia moderna. Só espera a ordem para entrar em cena. Então nós vemos aí que o comunismo, representado aí principalmente hoje por Cuba, o comunismo político, e ali identificado por fronteiras, podemos ver em Cuba, na Coreia do Norte e na própria China, certo? Mas tudo isso será passageiro, porque isso aí é não apenas um vaticínio, mas um plano Illuminati. E o autor destas linhas foi o poeta Heinrich Heine. Qualquer enciclopédia relata os fatos mais conhecidos da sua vida, que estudou em várias universidades alemãs, onde se doutorou em Direito, que viajou por vários países europeus como Itália, França ou Reino Unido, que se relacionou com personagens populares de seu tempo, como Humboldt, La Salle, Victor Hugo, Wagner ou Balzac, e que ganhou fama pelo lirismo de sua obra poética, refletida em títulos como seus cadernos de viagens. Nestas linhas ele pressagia o advento do comunismo, a Guerra Franco-Prussiana de 1870 e a globalização. Quem também utiliza pela primeira vez a expressão ditadura do proletariado, da qual posteriormente Lenin se apoderou
foi o poeta Heinrich Heine. Outras circunstâncias são menos conhecidas ou destacadas, como o fato de ele ser sobrinho do banqueiro Salomon Heine de Hamburgo e que na Universidade de Berlim teve a oportunidade de se relacionar com Hegel, o autor dos conceitos de tese, antítese e síntese, que é muito utilizado pelos defensores da nova ordem mundial. Então vamos ver aqui o capítulo 8, pessoal. Quero ler para vocês uma parte. Vejam só. Então, nós vamos ver aí que o mundo está aí sofrendo grandes transformações. E é interessante nós sabermos que a Bíblia já previu, certo, como será aí o contexto geopolítico quando da manifestação aí do anticristo, antes da grande tribulação. O texto do Apocalipse 17:12 diz: "E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis." O Apocalipse revela que no tempo do fim 10 reis reinarão sobre a terra. Hoje não os vimos, porque eles ainda não receberam o reino, como declara o anjo. Contudo, eles receberão poder como reis em breve. Quando isso ocorrerá? É aqui que a nova ordem mundial, apregoada hoje pelos líderes políticos dos países, entra em cena. A mídia independente declara que já em 1973, o Clube de Roma, ao qual pertencem representantes das classes dominantes do mundo, dividiu o mundo em 10 grandes regiões político-econômicas, as quais chamou de reinos, o mesmo termo usado em Apocalipse 17:12. Ainda não receberam o reino, mas receberão. O Clube de Roma afirma ser uma organização informal de menos de 100 pessoas, que são, segundo suas próprias palavras, científicos, educadores, economistas, humanistas, industriais e servidores civis internacionais. Encarregou-se ao Clube de Roma a tarefa de supervisionar a divisão em regiões e a união do mundo inteiro. Então vocês acham que eles não estão aí influenciando as decisões dos governos? E aí o povo vai às ruas, pede isso, pede aquilo, mas os caras, eles são, certo, estão mancomunados com esses satanistas. Então é muito difícil, a não ser que haja aí uma rebelião e com derramamento de sangue, né? Porque os caras querem o poder e eles querem manipular o modo de exercício desse poder do jeito que eles pensam que é o correto para o mundo. Porque eles são servos do anticristo. Correto? E tem gente aí que não acredita nisso, problema de vocês, tá? Os filhos de vocês, os netos vão ver. E eles vão sofrer muito. Porque sendo a maioria aí filhos de pessoas que não creem em Jesus como Salvador, só tem a lamentar aí, viu? O juízo que vai cair na cabeça desse povo. Na concepção bíblica do fim dos tempos, são mencionados como nações ou impérios relevantes nos eventos que culminarão no fim apenas os impérios sob os quais o povo de Deus, os judeus, foram escravizados. As nações modernas são apenas coadjuvantes nesses eventos futuros, por mais que sejam poderosas e ricas na presente era. O mais importante e poderoso império que espalhou a sua influência no mundo moderno é o Império Romano, que atualmente já está sendo reconstruído para cumprir o seu papel importante no cumprimento da palavra de Deus. Roma é o caldo cultural do que costumeiramente se tem denominado ao longo das eras de paganismo. Roma compreende tudo aquilo que nega a soberania de Deus e o seu domínio sobre as nações da terra. O Império Romano representa na realidade temporal a usurpação por Satanás da glória e do poder de Deus. Roma foi e sempre será usurpadora. A própria história ensina que o poderio de Roma não se limitava ao poder de legislar, executar suas leis e julgar seus cidadãos. Roma exigia algo mais: fidelidade absoluta. E a exigia numa esfera que ultrapassava a mera servidão
ou lealdade decorrente da cidadania. A partir do momento em que o imperador foi alçado à categoria de um deus, Roma passou a exigir adoração. E temos a Roma política, a Roma religiosa e a Roma econômica, que vai se juntar, se misturar nesse bloco de nações, de 10 nações, que começou a surgir aí justamente com essa União Europeia. Então, se vocês quiserem saber mais, comprem e leiam livros, Reis que Virão. Ok? Fica a dica.